Bom dia, bem-vindo ao Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro. E para você aí, hoje o programa vai ser diferente. Lamento muito pelo Edson, quem estava aqui no outro programa sabe o que aconteceu, né? Então é com muito pesar aí que eu dou bom dia aí pro Manuel. Bom dia, não tem muito o que falar. Sem palavras, cara. Bom dia pro Douglas. Bom é muito dia. forte, na realidade. Bom dia, foi de Vasco, né? Já foi de Vasco logo antes dos jogos aí. Bom dia a todos, bom dia, Manuel, bom dia, Matheus Malheiros. E bom dia também você de casa. Alan, Giovanni. Bom dia, meus Campeões aí queridos. do áudio. Bom dia. Então, hoje, o que nós temos? Desemprego no Brasil. Temos dados desse índice aí, com a carteira assinada batendo recordes. Além disso, o Trump impondo tarifas a parceiros comerciais dos Estados Unidos e o Nobel de Economia afirmando que o Bitcoin vai chegar a zero em 10 anos. Que isso, hein? Que é isso, hein? É uma afirmação ousada com o Bitcoin batendo recorde. Mas, sem mais delongas, os índices agora com o Douglas Ribeiro. Então vamos começar com destaque ali pro Brasil. Tá batendo recorde ali, né? Chegou a uma marca de mais de 127 mil pontos. Recorde que eu falo relacionado a esse ano, né? Porque já aconteceu de a gente estar com patamares maiores do que esses 127 mil pontos. Bom, se a gente for pegar aqui, a gente vai trazer mais dados sobre questão de taxa de desemprego, também ali do rendimento médio, também do salário, porque isso preocupa um pouco ali o Banco Central, porque mesmo que teve um enfraquecimento ali em dezembro, a gente teve um menor nível de desemprego, considerando a parte anual. Se a gente pegar ali agora os destaques dos Estados Unidos, os principais índices estavam positivos. Isso aqui é um reflexo positivo das empresas, né? Se a gente for pegar ali os resultados bem fortes da IBM, Meta, Microsoft também, Tesla. Semana que vem tem dados também do payroll e também tem a parte aí dos resultados da Amazon. Então isso pode puxar um pouco o índice também. De ter uma certa estabilidade também, porque a tendência é que a Amazon também reporte lucros um pouco acima da média do mercado. Começando agora um destaque agora da Ásia e Pacífico, a gente sabe que essa semana teve o feriado na China, a gente sabe que a China tem o maior poder ali de influência econômico também, mas eu queria colocar um destaque ali para o Japão. Se a gente for pegar ali a inflação do Japão, teve uma alta chegando a 2,5% no ano, então excluindo também alguns alimentos frescos que tem um percentual maior ali na inflação, mesmo assim ficou acima das expectativas. E também a gente teve a queda também da taxa de desemprego, que fechou em 2,4%. Isso aqui é um fator inflacionário, né, porque mais pessoas trabalhando, mais pessoas tendo renda, a tendência é que tem mais consumo também ali na parte doméstica. Agora com destaque agora para a Europa, também os índices continuaram estáveis também no fechamento de sexta-feira. Isso aqui é por conta das decisões também do Banco Central Europeu, porque eles tinham uma taxa de 3% e teve uma redução para 2,75%, ou seja, diminuiu 0,25 pontos percentuais. Agora vindo na parte de commodities, a gente tem um destaque ali, porque os preços estão praticamente estáveis, isso que é muito por conta ali de alguns ruídos, né? A gente até vai trazer mais informações relacionadas ali às possíveis tarifas do Donald Trump, de aumentar ali os percentuais para 25%, tanto para o Canadá como também para a parte ali do México, então isso fez um pouco de preço também na parte de commodity. E agora finalizando aqui com os destaques de cripto, eu peguei ali os dados do Bitcoin, ele estava caindo mais de 1%, chegando a 102,9 mil dólares, e o Ethereum estava subindo quase 2%, chegando a 3.315 dólares o Ethereum, então estava com uma dinâmica um pouquinho diferente relacionado ali ao Bitcoin. Pois é, e nas notícias internacionais a gente tem o Trump vindo com mais um movimento desse isolacionismo econômico que ele está fazendo. Então, apesar de ter até aquela relação do USMCA, né, United States, Mexico and Canada, ele vai taxar os produtos, tanto mexicanos quanto canadenses, em 25%. Mais de 900 bilhões de dólares em produtos que a gente está falando, não é? Não, exatamente, isso preocupa muito, né, porque você tem ali um valor bem superior, né, bem 900 bilhões não é qualquer movimento dinheiro, comercial, né, isso é muito dinheiro, então isso pode enfraquecer muito. Não, exatamente, isso pode enfraquecer muito ali o comércio bilateral entre esses países, né? Tanto os Estados Unidos, Canadá e México. Agora, se a gente for pegar aqui a parte das projeções, os especialistas do mercado dizem que no longo prazo
mais de 70% do comércio e também dos produtos podem reduzir. Então isso prejudica muito aqui a parte também desse comércio entre os países mais próximos. E isso pode impactar também os custos, né? Que a gente está falando vamos imaginar que a gente tem ali países do leste asiático, por exemplo, levando produtos também para os Estados Unidos. Às vezes você está falando, poxa, eu vou fazer um protecionismo econômico dentro dos Estados Unidos, mas na verdade você está fortalecendo também os países que têm maior influência da China. Porque, é claro, o consumidor vai buscar produtos substitutos. Então, se tiver um encarecimento, se tiver uma inflação maior, porque isso vai causar um impacto inflacionário, eles vão buscar produtos substitutos. Então isso talvez pode fortalecer até laços ali no caso ali com a China, com os países do leste asiático que tem maior produtividade, tem maior manufatura, então isso pode reduzir também os custos ali, pelo menos no custo fixo dos produtos. Pois é, essas tarifas vão acabar sendo repassadas como aumento de custo para os consumidores. E preocupa bastante aí no contexto dos Estados Unidos, que a gente já vem falando, o Trump com um governo que possivelmente vai ser inflacionário. A gente já comentou em outros programas. Então você vê curva de juros dos Estados Unidos disparando, o rendimento dos treasuries lá em cima, tá vindo com essas medidas que pode preocupar cada vez mais o mercado, né? É porque a inflação tá controlada lá, né? Não tem problema, então... É que lá, os caras são mal acostumados. Aqui é brasileiro, 5, 6% de inflação média aí, deixa o plano real... Tá tranquilo, os caras, 2% de inflação, não é nada. Tá achando que isso aí vai gerar aí menos inflação, mas é o contrário. Aguardamos cenas dos próximos capítulos. E também a gente tem uma afirmação do Eugene Fama, né, ganhador de um prêmio Nobel de Economia, conhecido como pai das finanças modernas, com uma afirmação que as criptomoedas não valem nada e que o Bitcoin deve chegar a zero nos próximos 10 anos. Inclusive, você até que consegue ter um certo embasamento teórico. Se você for muito extremista, no sentido de que para você avaliar um ativo, né, você faz várias metodologias, entre as quais uma das principais é o fluxo de caixa descontado. Você pega, né, uma estimativa de quanto que aquele ativo vai te render, vai te trazer de dinheiro no futuro e vai trazendo isso aqui a valor presente, porque o dinheiro perde o seu valor ao longo do tempo. E qual que é o fluxo de caixa de uma criptomoeda? Zero. Então a única coisa que dá o valor para elas é o quanto elas são utilizadas. Então é muito comum ver, por exemplo, aquela comparação com ouro, né? Alguma coisa nesse sentido. Ainda mais o Bitcoin, né? Que é considerado aí talvez a reserva de valor, talvez digital, substituindo aí o ouro, que já se provou milenarmente, e que a gente sabe que provavelmente isso não deve acontecer, pelo menos não no curto prazo, pode ser que aconteça no longo prazo, mas só o tempo dirá. E o ponto aqui que ele fala, que aí eu acho que é muito, talvez seja o maior ponto positivo dos criptativos, e principalmente do Bitcoin, por ter sido ali o pioneiro, que ele fala que falta de um controle de um órgão central. Por isso que ele acha que o Bitcoin ali tenderia a ir a zero também, um dos motivos. O outro ponto também é a alta volatilidade. Realmente, a alta volatilidade nos criptoativos acaba deixando ali o ativo com essa falta de credibilidade por ser talvez até uma reserva de valor, ou até mesmo agora que o Donald Trump está cogitando criar ali uma reserva em moedas digitais e principalmente no Bitcoin, o que acabaria ali elevando ali talvez uma fragilidade do sistema econômico. Tem empresas, por exemplo, a Tesla mesmo, publicou aí um ajuste contábil, que teve ali um lucro de quase 600 milhões ali nesse ajuste contábil, devido também ter esse ativo financeiro em Bitcoin. Então ele fala dessa questão de alta volatilidade, não ter ali um órgão central, que na minha opinião é o ponto mais positivo dos criptoativos, de você ser totalmente descentralizado e não ter essa inferência, porque a gente sabe como que os governos aí acabam aumentando aí a base monetária e gerando inflação. Então nesse ponto aqui seria um dos pontos mais louváveis, vamos dizer assim, dos criptoativos. E a utilidade questionável, que é até um ponto que o Matheus aqui já trouxe também, apesar de você poder utilizar isso como um meio de troca do Bitcoin, mas ele não é amplamente utilizado. Assim, tem já uma utilização de forma mais ampla, que se a gente for pegar ali desde os seus primórdios em 2008. E a gente está vendo muita adoção recentemente, que estão os Estados Unidos fazendo uma reserva em cripto, ETF de Bitcoin, várias gestoras comprando. Inclusive tem um dado que é muito interessante, que desde que o Bitcoin começou a ter essa disparada, né, nos últimos meses, a posição que gestoras, né, ou seja, investidores institucionais em Bitcoin foi cada vez aumentando. Então a gente viu esse movimento aí de alta sendo puxado simplesmente para essa adoção mais massiva do Bitcoin como ativo. Perfeito.
E uma outra também é que o Bitcoin ele não vai sofrer alguma censura financeira, né? Também é uma forma também, que você pode conseguir ter ali o livre comercialização sem ter ali uma grande imposição de uma grande potência, por exemplo, igual os Estados Unidos. Igual ele fez com a Rússia, não estou falando se está certo ou está errado, mas que fez ali e acaba que você tem ali o SWIFT como meio de instrumento de fazer esse balanço comercial entre os países. Então, através de criptoativo você não tem como fazer essa censura, porque você não vai controlar ali mais de 50% da rede para poder, por exemplo, paralisar ou não conseguir validar ali as operações. Até pra você ver que loucura falando isso aí, questão de censura. Eu vi uma notícia recentemente de uma decisão judicial que teve no Texas, se eu não me engano, falando que um juiz mandou o condenado entregar a chave de uma carteira de criptoativos com mais de 100 milhões de Bitcoin. Vai fazer o quê? Vai colocar uma arma na cabeça do cara pra mandar ele entregar a chave? Verdade. Ô, seu juiz, desculpa, esqueci a chave, né? Pô, que pena. Perdi. Velho, pior que, tipo, das vantagens é isso, né? Você ser descentralizado, né? Então, imagina só, né? Imagina se a gente entra em várias vertentes que envolve também essas tomadas de decisões judiciais, né? A gente acaba acarretando para vários outros temas aí mais complexos também. Envolve um nível de maturidade que talvez a gente não está preparado para gerar isso aí. Porque senão... pode ter até corretoras. Vamos imaginar que tem algum cliente que tem algum problema com a justiça, né? Mas ela tá com algum ativo dentro da corretora. Geralmente pode ter alguma decisão judicial. Não, vai para abrir e me dá a senha da chave, por exemplo. É claro que isso aqui é um exemplo muito mais extremista, né? Mas isso pode acontecer. Por isso que é importante ter sempre as carteiras pessoais, né? Porque isso você consegue ter maior segurança também. Mas not your keys, not your coins, né? É o que você escuta muito aí no meio cripto. Eu sou a favor de uma possível anarquia que você pode fazer com os criptativos. É porque hoje você tem os grandes ETFs aí que são detentores, né? Não são as pessoas compram criptoativos através dos ETFs. O que acontece? A qualquer momento, uma grande instituição, uma grande economia como os Estados Unidos pode chegar lá na BlackRock, chegar e falar, o que você acha aí da gente congelar todos esses criptoativos aí, os bitcoins que você tem sobre custódia? É uma forma. É uma possibilidade. Ficou mais fácil. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E daí pode impactar bastante na moeda, né? Sim. Bom, e vindo aí para os comentários, é o momento mais aguardado. Temos uma seleção especial hoje. Então, antes de tudo, a Jordana Santos 7824 perguntou: Malheiros emagreceu? Espero que sim. Tamo aí no processo. Vocês vão ver daqui um mesinho. Acho que já vai dar para ver uma diferença boa. O @Icaro Brasil também falou que o pai aqui, que eu sou melhor que inteligência artificial, o novo cisne negro. Que ó, previndo, quem não entendeu, volta no vídeo anterior que vai entender o que o Icaro tá falando. O Bruno Costa perguntou também, pô, será que eu sou o único que pensa todo dia no Império Romano? E eu queria saber de vocês, né, a galera que tá aqui. Com que frequência? Pelo menos semanalmente eu penso. Já joguei na roda. Eu acordo de manhã já pensando nisso. Que isso. Certeza. Os caras estão numa frequência boa. E a plateia não pensa no Império Romano, não? Pra quem domingo à noite fica fazendo análise de balanço, eu sei, Maurício. Pois é, mano, ela tem cara que gosta de uma briga de espada, que nem tinha antigamente. Penso mais no Império Persa. Pronto, viu? Olha aí. Conflitos aí. E o Giovanni? Conflitos de... Penso também uma vez na semana. Bom, eu acho que é uma boa frequência. Tem aqui também um comentário do @VitorGabriel7581. Sinceramente, porque os gestores de fundos são tão ruins e normalmente não batem os índices se eles conhecem muito mais do mercado que o afegão médio? Isso tem a ver principalmente com a forma que os fundos funcionam na realidade. Então você até consegue ter fundos que conseguem gerar um alfa, que a gente fala, que é você vencer o mercado. Mas o grande problema a gente sempre fala aqui de você compra o ativo no momento de baixa e não necessariamente vende na alta, mas aumenta segura, né? Faz ali o seu movimento de buy and hold. Só que qual que é o fluxo do mercado? Vamos pegar um fundo de ações, por exemplo. Se começa a ter um bear market, começa a ter uma queda ali no Ibovespa, os investidores ficam desesperados. A pessoa física, o cotista do fundo, e pede para resgatar o dinheiro. Então, pô, tira meu dinheiro do fundo, vende. O gestor é obrigado a vender na baixa para atender, né, os percentuais mínimos que tem que ter disposição em classe de ações. E o contrário também é válido. O mercado começa a disparar, começam a colocar dinheiro no fundo e o gestor é obrigado a comprar no momento de alta. Então, apesar de ter toda essa expertise para fazer uma seleção boa de ativos, o funcionamento do mercado é o que faz ser esse modelo tão problemático. Porque, no final das contas, é o gestor
É o cotista, perdão, que decide quando que o dinheiro vai ser investido. Você está falando então que a questão do volume e a liquidez vai impactar ali a rentabilidade do fundo diretamente, né? Porque você tem um ponto bem específico que é, se você tem aí uma demanda por resgate, vai ter que fazer ali talvez Vai o ter que resgate de algum título, por exemplo, vamos pegar título de crédito privado, você pega ali no pior momento da curva, você vai ter ali um desempenho horrível e como o gestor vai ser necessário fazer o resgate para atender aquela necessidade de liquidez dos cotistas, acaba trazendo ali a rentabilidade do fundo para baixo. E no sentido oposto que você falou também, no movimento de alta ali, tem um excesso de recurso e talvez não seria ali o melhor onde momento. alocar. E tem um outro ponto que também eu acho que é o que mais deixa o mercado mais viciado, é que a maioria das pessoas, aí você pode não admitir isso agora, mas em algum momento da sua vida você já fez isso. Quando você vai lá fazer a classificação de algum fundo, você pega a rentabilidade do maior para o menor. E isso acaba gerando também, talvez, principalmente dos fundos ali que tem um tipo de gestão que vai buscando mais a gestão no sentido de trazer rentabilidade de imediato para acabar também trazendo ali um fluxo maior para o próprio fundo. Então isso também pode ser ali um problema. A gente vê isso bastante com os fundos ali, que esse ano está com rentabilidade boa, está batendo ali o benchmark do fundo, só que se você for pegar o histórico dele ali, provavelmente talvez ele não conseguiu bater, porque existe também esse vício no mercado. E tem um ponto que muito fundo também coloca um benchmark completamente inadequado. Um benchmark aí, para quem não sabe, é o que você vai usar como uma régua para medir a performance de um fundo. Tá, se o ativo X rendeu 10, o fundo tem que render 10 mais alguma coisa. Entende? O que você vai usar como uma base. Então, benchmark muito comum em fundos é o CDI, que vem ali, é derivado da taxa Selic. O problema é que muito fundo de ações usa CDI como benchmark. Aí qual que é a lógica disso, né? Não tem nenhuma lógica. Zero lógica. E aí, comentários? E ainda assim perde pro malvadão, né? Porque o CDI é monstrão, é difícil de bater aqui no Brasil. Não, só é um monstrinho. Aí tem um monstrão que é o IMAB. Fica aí a curiosidade. Quero ver quem bate o IMAB. A gente bate. O IMAB é complexo aí nesse sentido. Tem um aqui do Ricardo Lourenço Silva, que ele trouxe um ponto que ele elogiou o último vídeo de vocês falando sobre o crescimento da Europa ali, sobre a explanação, e ele falou ali que a zona do euro acabou falhando, que ele fala, falta muita coisa para implementar, eles não são blocos, são ainda vários países diferentes, que têm livre trânsito de pessoas, basicamente, e eles perderam a mão na digitalização, tananã. Aqui no Brasil se paga caipirinha na praia com a maquininha. Na Alemanha, um monte de loja só aceita cash. Realmente a Alemanha é um dos países mais burocráticos que tem ali na União Europeia, apesar de ser ainda locomotiva, apesar de estar também em recessão técnica aí, teve aí crescimento negativo, então isso acabou gerando aí um baita de uma volatilidade ali em relação ao grande locomotiva da Europa. Mas aí eu quero trazer um ponto aqui por Murray Rothbard, que ele falou muito desse ponto de que geralmente os blocos eles não são a melhor opção. Você tem um erro muito sistêmico. Por quê? Você tem ali várias economias, várias etnias, você tem várias culturas, e como que você vai conseguir trazer isso para dentro do bloco e trazer sinergia? Tá, você conseguiu trazer sinergia em relação à livre movimentação dentro da Europa, mas você vê como que é diferente a dinâmica das economias. Por que talvez uma economia pulsante como a Holanda, a Alemanha e até alguns momentos ali a França e a Inglaterra, quando a Inglaterra ainda fazia parte do bloco, por que eles tinham que arcar com o déficit ou então com a falta de vamos dizer assim, de saneamento das contas públicas ou então da parte fiscal mais controlada, como era no caso ali de Portugal, Grécia, Itália também, Espanha. Então existe ali acaba que gera ali um pouco de diversificação entre as economias, mas ao mesmo tempo não existe uma sinergia, então você acaba fazendo essa imposição de cima para baixo, então não tem totalmente ali um casamento de ideias, por isso que acabou não dando certo. E a mesma coisa que a gente vê também no Mercosul, a gente vê diariamente aí tendo alguns líderes sendo opositores ao bloco, a mesma coisa na União Europeia. Então você vê que precisa ali talvez ir muito mais para o livre mercado. Se isso não fosse algo imposto, fosse algo que chegasse a um consenso dos próprios livre mercados de ambos os países, talvez teria uma chance de funcionar de uma forma muito mais eficiente do que foi implementada e que está em vigor. Boa, perfeito. A minha pergunta vai ser do Sávio Anjos. Ele pergunta o seguinte: mais uma dúvida. Quando olhamos para o mercado internacional, vemos números bem diferentes das empresas nacionais.
Vemos empresa com PL e preço valor patrimonial muito alto, comparando com os números das nossas empresas brasileiras. Mas mesmo assim, continua apresentando um bom ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o retorno sobre o capital dos sócios. Por exemplo, a Cotisco, que atualmente está com um PL de 55 e um preço-valor patrimonial de 17,06, possui um ROI de 30,98. Mesmo assim, seria um bom momento de você se expor a empresas de forma internacional? Porque a pergunta dele fala o seguinte, né? Isso aqui acho que é uma velha história, que todo mundo, quando começa a analisar ali os ativos internacionais, sempre para no valuation, né? A gente sabe que as empresas são boas, mas sempre para ali na parte do valuation, porque realmente é mais esticado o mercado. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que nos Estados Unidos é o mercado mais líquido do mundo. Ali é onde todo mundo está investindo, então até países mais desenvolvidos, por exemplo, o Japão também é um dos maiores investidores de empresa ali nos Estados Unidos. A gente tem todo mundo, a Europa também, necessita também de ativos dentro dos Estados Unidos, porque, por exemplo, a Europa está em decadência já tem um tempo, né? Se a gente for pegar a relação de preço sobre lucro da Bolsa de Londres mesmo, tá um dos menores patamares, por conta também da expectativa negativa também da economia europeia. É interessante, inclusive, que você falou de expectativa, porque muita coisa de mercado é só expectativa, né? Não é nem o que você tem hoje no presente. Então, um exemplo que a gente viu acontecendo de ontem para hoje, Selic subiu e a renda fixa piorou, né? A gente acompanhando todo dia no mercado, viu, caiu meio ponto percentual o rendimento de um monte de título de renda fixa. Aí por quê? Qual que é o sentido disso, né? A taxa de Selic ter subido, o juro ter subido e no final a renda fixa piorou, pelo menos nesses ativos. Que a expectativa futura diminuiu. Então talvez o mercado tenha chegado, poxa, a gente pode ter aí uma inflação menor, já que subiu essa taxa de juros, e lá na frente o que espera de inflação acabou diminuindo e consequentemente os pré-fixados também caíram. E isso impacta diretamente no valuation dos ativos, porque como a expectativa futura está de um juro menor, o fluxo de caixa futuros desses ativos vale mais hoje, então acaba subindo a bolsa, né? Então é muito interessante, porque no senso comum, pensa, poxa, a Selic subiu, a bolsa vai subir, a bolsa vai cair, perdão, mas foi justamente o contrário, o juro subiu, a bolsa subiu junto e a renda fixa piorou. Exatamente, tudo é muito sobre expectativa, porque era algo que eu iria trazer também relacionado ali à empresa, porque, por exemplo, se a gente pega ali o CAGR, que é a taxa média de crescimento tanto de receita como de lucro, nesse caso eu coloquei lucro, ela cresce algo em torno de 16,88 nos últimos 5 anos, a média do lucro da Cotisco. Então o mercado ele tem uma expectativa de mais crescimento para a empresa. Porque, por exemplo, o modelo de negócio dela, por mais que é um pouco mais voltado para o varejo, só que ela é um pouquinho diferente do Walmart. Porque o Walmart ele também está em várias regiões dos Estados Unidos, só que a Cotisco ela também trabalha nas regiões um pouco mais urbanas. Não tem a parte urbana, mas tem altas mais afastadas, como se fosse interior também dos Estados Unidos. E outra coisa é que ela também trabalha como se fosse cartões de fidelidade. E isso aumenta muito a parte das receitas dela. Tanto que mais de 80% das receitas dela é pessoas que estão pagando mensalidade para ter alguns descontos lá na parte dos produtos dela. Então, de forma bem resumida, por que existem esses fatores mais altos, esses indicadores mais altos? Porque tem uma expectativa também de crescimento maior. Então, é interessante você analisar também as projeções do mercado. Porque não necessariamente, se a empresa está muito barata, quer dizer que ela é uma empresa boa. Então, por exemplo, quando você vê uma empresa brasileira que está negociando abaixo do valor patrimonial, algum problema ela pode estar acontecendo. Por exemplo, a gente sempre dá um exemplo positivo do Banco do Brasil, mas a gente não pode esquecer que ele também tem uma parcela ali que é votada para o governo. Então, pode sofrer ingerência também. Então, assim, na nossa avaliação, o mercado dos Estados Unidos ele é um pouco mais esticado em valuation, muito por conta da liquidez do mercado, a procura também de boas empresas ali dentro dos Estados Unidos, mas também é por conta do crescimento do lucro das empresas. Uma empresa tão estabilizada como a Cotisco, que já tem margens baixas, está bem estabilizada, tem um CAGR de 16,88, imagina uma empresa como a Nvidia, por exemplo, que cresce quase 100% o lucro nos últimos 2 anos. Então, toda vez você vai ter que fazer reavaliação do valuation, assim como o Marius tinha falado anteriormente. Então, é sobre expectativa e também é sobre projeções futuras. Eu queria fazer só mais outra eu vou pegar mais uma pergunta. Tem uma muito boa, hein? Que vai ser sobre questões ali do... Aqui vai ser do Nunes 22767. Eu pergunto o seguinte: o que significa ações infladas? Assim, de uma forma bem resumida, ações infladas é quando ela está com um preço muito acima da média.
Então, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui da Vale em 2021. Na época, as cotações dela chegaram a mais de R$ 120 por conta do minério de ferro a $200 a tonelada. A gente percebe que teve um fato não recorrente na época, porque a gente teve a pandemia, depois teve o pós-pandemia em 2021. Você tinha uma demanda muito reprimida ali na parte da China. Claro, você teve também incentivos do governo, mas você também teve pessoas que queriam investir também nesse setor imobiliário. E na época estava com a liquidez muito alta a China, tanto que até nesse mesmo período lançaram vários ETFs também. A gente tinha o China 11 aqui na B3, que também teve uma liquidez interessante. Então, o que seriam as ações infladas? Seria quando uma empresa reporta resultados por conta de algo que não é tão recorrente. Então, por exemplo, se a gente for pegar empresas de locação de veículos, como a Movida, a Localiza, elas tiveram várias avaliações de carros seminovos ali por volta de 2021 e 2022. E ela vendeu e ganhou muito dinheiro. Só que a gente tem que lembrar que na época estava faltando muitos carros, né? Tinha uma demanda crescente, mas tinha pouca oferta. Aí tinha até modelos, até da BMW, até na época ficou bem famoso, porque a BMW estava vendendo modelos que estava faltando acessórios de períodos anteriores, porque a demanda estava alta e precisava entregar os pedidos. Então, ações infladas também quando as empresas também reportam resultados um pouquinho diferente da média histórica. Ou seja, tem itens não recorrentes que fala também dentro da contabilidade, né? Sim, sim. Exatamente. Eu tenho mais outras perguntas, Tem uma do Davi também, hein? Muito boa essa aí, Douglas, que eu acho que você vai gostar essa bastante. Aí é boa do Davi, hein? Dentro dos indicadores para avaliar se uma empresa é boa, quais métricas indicam que é uma bomba americana? Opa, desculpa, só bomba. Não, aqui acho que eu posso compartilhar com vocês também. Bom, eu coloquei... Em bomba, lembrei do que aconteceu. Pô, coisa triste aí. Volta no programa que vai entender. Envolve o Edson. Eu só É o Edson. não consegui me conter. Bom, assim, particularmente, eu acredito que uma empresa bomba é aquela que tem prejuízos consecutivos, tem margens baixas, tem alto endividamento, às vezes trabalha com um setor muito cíclico também. Então, assim, dentro da parte da analítica, por exemplo, a gente traz esse tipo de viabilidade, né? Tem vários selos lá, a gente tem o azulinho, azul, a gente tem o verde, amarelo, que requer atenção, pode ser até uma boa empresa, e a bomba seria uma empresa que tem problemas ali operacionais. Por exemplo, se a gente for pegar ali a Azul e a Gol, são empresas que certamente são bomba por conta do setor mais cíclico, também um setor de margens baixas e também com alta alavancagem. Então, esses seriam os nossos critérios para você encontrar empresas que têm dificuldade financeira também. Não, perfeito. Então, programa hoje, a gente tirou dúvidas, muitos comentários, né? Excelentes perguntas. Continuem mandando, porque, cara, eu digo aqui por todos nós. É claro, a gente gosta de brincar com vocês nos programas, mas principalmente responder essas perguntas mais técnicas, né? Agrega muito valor aí pra vocês, consegue aprender bastante. E a gente também, porque quando você ensina também, você consegue absorver muito conhecimento ao mesmo tempo. Então você pega exemplos e traz isso aí, parte do nosso dia a dia, aí pra vocês. Então, acho que é válido agora ter o grande recado final com o que você tem a dizer, Douglas. É o Vamos Douglas lá. que tem. Bom, primeiro vai ser uma pergunta. Pra você, qual que é a maior empresa de relógio do mundo? Pra você, É a Rolex, isso que tem a maior A Rolex. receita. Depende da métrica Não. que você usa. Relógios vendidos ou receita? Receita. Rolex. Se for receita, é Receita? o... Não. É o da Apple, não é? Ai, Não, ai. não, é relógio. Não, Apple Watch não é relógio. O Apple Watch, Não é, a maior Apple, empresa, não maior é empresa de relógio. relógio do mundo é a Apple, filho. Não. Ó, mas Ó, aí... Se você acha que Apple Watch é relógio, eu não quero papo contigo. Não, já deixo muito bem claro. Ó, eu tô até indo embora. Porque eu vou falar isso aí. Mas vamos lá, Douglas. Sim, a empresa... Então é a Apple? A Apple é a maior empresa de relógio em faturamento. E esse dado é desde 2017 que ela ultrapassou ali, tanto ali a Rolex, a Omega também. Então são as empresas de luxo. Por exemplo, o mercado utiliza ali uma métrica que seja de mais de 15 bilhões de dólares em faturamento. Então, Que isso, a hein? Apple, além de vender ali um iPhone caro, né, ganhar muito dinheiro com isso, mas tudo bem que ela também entrega um bom trabalho, também um bom serviço na parte ali da comercialização do iPhone, ela também consegue ali monetizar bastante, tanto na parte de serviço como também na Apple Watch. Interessante que a parte de serviço da Apple já equivale a quase 30% da receita total. Só o AirPod também, se fosse uma empresa, seria uma empresa gigantesca a parte, né? Maior que muitas empresas que a gente tem aqui na nossa bolsa de valores. Um produtinho, um fone de ouvido, cara, é uma empresa gigantesca. Mas a Apple não é vendedor de relógio, não. Isso aí tá muito errado, cara. Os dados não mentem, Matheus. Não. É a classificação que tá errada. Simplesmente. Apple Watch não é relógio. Não tem como.
E Que isso, ficamos aí tem por várias né? utilidades, já até salvou vidas. Não, chega. Acabou o programa. Chega.